Existe um certo glamour quando a gente fala do empreendedorismo feminino, né? A gente tem muitos números que estão mostrando como as mulheres estão crescendo no mercado e como elas estão crescendo nas frentes empreendedoras. Mas o empreendedorismo, muitas vezes, ele se coloca como uma necessidade, às vezes a única opção para mulheres. Não era o nosso caso, nós optamos, mas nós escolhemos esse caminho para construir um lugar que a gente achava que era confortável para a gente. E nesse mundo dos negócios, especialmente no mundo da consultoria, é uma área ainda muito masculina. E como a gente colocou, a gente abriu a Lamparina muito jovem. E eu me lembro que a gente tinha uma preocupação muito grande de ir para as reuniões, especialmente presenciais. E a gente se preocupava muito em como a gente vai se portar, porque a gente precisava, antes de mostrar o que a gente dominava, a gente precisava parecer que a gente dominava. Então a gente tinha uma preocupação muito grande com as palavras que a gente ia usar, com as roupas que a gente ia usar, que tipo de maquiagem a gente ia fazer, para que a gente pudesse passar essa imagem de maturidade e de autoridade. Não bastava simplesmente a gente chegar certa de que dominávamos o assunto, né? Muitas das reuniões eram reuniões com homens, né? Assim, hoje em dia eu acho que isso até tem mudado um pouco, principalmente quando a gente lida com área de comunicação, né? Que a gente sabe de sustentabilidade, de sustentabilidade, que são áreas com uma presença maior de mulheres, mas muitas vezes a gente ia para reuniões com empresas que só tinham homem e a gente chegava e a gente sentia uma certa um tom de quem são vocês, né? Por que vocês estão aqui? E tinha até, acho que uma certa disputa de poder até a reunião começar. Era isso, éramos duas mulheres novas no mercado que estava se construindo ainda, então tinha uma necessidade, como a Isabela falou, da gente se portar, muitas vezes de uma maneira que a gente não se portaria, falar de um jeito que a gente não falaria, para ser de fato respeitada, né? E algumas vezes a gente passou por situações assim de condescendência, sim, né? Sim. De a gente percebia um olhar, como se a gente não tivesse que estar ali, e não pelo que a gente tinha de bagagem, não pelo que a gente trazia, né? pela competência, mas simplesmente pelo fato de sermos duas mulheres donas de uma empresa, de uma consultoria que não era tão bem aceito. Assim. E pra gente que estava começando, com muitas inseguranças, era um ponto importante. Eu me lembro muito quando a gente ia para reuniões em São Paulo, a gente se preocupar muito com decorar o nosso texto, o que a gente vai falar, como que a gente vai se portar, levanta o ombro. Não tinha muito espaço para improviso. Não tinha, a gente ia com tudo muito planejado, e quando as reuniões eram com mulheres, a gente ia até um pouco mais leve. Né?